Quem esteve pela parte da manhã já recebeu algumas gotas do céu. E agora, se você está preparado para uma chuva espiritual, de unção sobre você, você tem que estar ligadinho no instrumento que vai ser boca de Deus nesta noite, que vai ser ministrada a palavra de Deus. Então agora nós vamos abençoar o ministrante, Marcelo Lemos, para que automaticamente quando você abençoar, você já receba a bênção que Deus tem preparado, personalizado para você. Amém? Você crê nisso? Que Deus tem algo diferenciado para você? Não é para quem não está aqui, é para quem está aqui. Então agora levante as suas mãos para abençoar o ministrante. Senhor Jesus, neste momento toda a autoridade espiritual está sobre a vida do Marcelo. E agora que ele seja instrumento do Senhor para ministrar a tua palavra que já está revelada. E a tua igreja esteja preparada para o cuidado e o amor que vai ser derramado sobre nós com a unção do Senhor. Assim, atentos, entregamos os nossos ouvidos, entregamos a nossa visão, a nossa mente, tudo o que somos para receber o que o Senhor tem trago para nós esta noite. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar, filho. Graça e paz, igreja. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de João, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 35 a 39. João, capítulo 1, versos de 35 a 39. Todos encontraram? Na Bíblia ou na TV? Nos dois, né? No celular também. Amém. Diz assim, vou ler na versão NVI, João, capítulo 1, verso 30, a partir do versículo de número 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse-lhe: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: Que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Até aí, feche seus olhos, por gentileza. Senhor, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui nesta noite, Senhor, para Te engrandecer, mas também com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo, então, Senhor, tenha essa liberdade para falar aos nossos corações aquilo que precisamos, ó Pai. Que a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, possa ser clareado pela luz do Teu Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor quer dizer, ou quer falar conosco nesta noite, possamos absorver, porque cremos, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, ela é capaz de transformar, de nos moldar, de nos curar e de nos libertar. E por certo, Senhor, precisamos disto nesta noite. Por isso oramos, agradecidos, certos, ó Deus, do Teu favor, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Este texto de João, ele traz algumas situações que
devem ser observadas e aplicadas na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano que quer ter um relacionamento com Deus. Poderíamos dizer que é como uma fórmula, como uma receita de bolo, em que precisam ser passado etapa por etapas, observado todas as medidas necessárias para que chegue no objetivo comum final, que no caso do bolo é o produto pronto. Nós, como filhos de Deus, temos também a necessidade de nos apresentarmos com essa qualidade de estar pronto para aquilo que Deus quer para cada um de nós, para mim e para você. Se formos olhar bem esse texto, nós vamos ver um diálogo. Começa com um diálogo, continua com um diálogo, passa para uma decisão e vai terminar também com um diálogo. Nós vamos ver alguém falando para outro de determinado algo. Foi João afirmando: olha, vejam, ele começa a se expressar. Alguém que ouviu o que João estava dizendo e desejou aquilo que estava sendo dito. A palavra mesmo fala: ouvindo-os dizer isso, 2 discípulos decidiram seguir a Jesus. Agora, eles puderam ouvir do próprio que estava sendo dito. Eles puderam ouvir a própria palavra daquele a quem João estava dizendo para ele. Olha, João apontou, eis o Cordeiro. Eles desejaram e seguiram. Agora eles tiveram a oportunidade de falar com ele próprio. E Jesus volta-se para eles e faz a pergunta: que buscai? E por fim, decidir, com base no que foi ouvido, aceitar ou não, e colher o resultado dessa escolha. Antes de passarmos por estas questões, importante frisarmos a importância da palavra, seja ela falada ou escrita. A palavra, ela é o principal meio pelo qual os seres humanos compartilham ideias, sentimentos, experiências, trocam informações, formam diálogos, conversas. Podemos afirmar, então, que a palavra ela é a base da nossa civilização. Ela dá forma ao pensamento humano, constrói pontes entre pessoas, preserva o conhecimento e projeta o futuro. Muitas das coisas que conhecemos de um tempo pretérito é porque alguém deixou escrito. Ou se adquirimos uma experiência, foram transmitidas pelos nossos pais ou os nossos avós através da palavra. Adquirimos tanto conhecimento pela escrita, como também pela a palavra dita, falada. Com ela, então, a palavra, nós declaramos amor ou desprezo. Levantamos nações ou as destruímos. Proclamamos bênção ou maldição. Firmamos compromissos. No casamento, um dia dissemos sim, e tantos quantos ainda vão se casar também vão firmar esses compromissos. Nos negócios, sejam ela dita, como alguns até diziam, pelo fio do bigode, por aquilo que foi dito e que não pode ser voltado atrás, mas também por aqueles compromissos firmados
num contrato, num recibo, que tornam verdadeiro a vontade daqueles que estão ali naquele momento firmando. Então a palavra, ela firma compromissos, mas também com ela proclamamos a nossa fé. Um dia tivemos a oportunidade de nos direcionar a Deus e dizer que o reconhecemos como o nosso Deus, o nosso Pai. Uma vez prontos para ser mergulhados em água, recebemos a pergunta se nós reconheceríamos o Senhor como nosso Salvador. E todos quantos tiveram já essa oportunidade de responder, qual foi a resposta? Sim, eu creio. Nós firmamos então a nossa proclamação da fé. E a palavra, ela vem muito, muito além do que nós imaginamos. Ela está presente desde a fundação de todas as coisas. Do mundo como conhecemos, do universo como conhecemos. Em Gênesis, a palavra diz que Deus traz a criação, a existência, tudo por meio da palavra. Deus fala e a sua palavra faz acontecer. Céus e terras, oceanos e rios, árvores e gramas, pássaros e peixes, animais e seres humanos. O visível e o invisível foi chamado à existência pela palavra de Deus. João agora fala ao povo para que eles meditassem que aquilo que havia sido dito e aquilo que o Senhor mesmo disse não estava sendo cumprido. Então ele precisou usar deste meio de comunicação para transmitir ao povo um recado. E ele disse: epa, para, está tudo errado. Vocês estão olhando para o lugar errado, ouvindo e crendo em quem não deviam. E ele ainda faz uma afirmação: arrependam-se. E ele disse ainda, olha, em outras palavras ele disse, precisamos de conserto. E como dizer que isso não se aplica a cada um de nós ainda neste tempo atual? Porque como seres humanos falhos e necessitados, ai de nós se não fosse o Senhor. Se não fosse o Espírito Santo, através da sua palavra, sempre dá um aperto. Apertar um parafuso que se frouxou. Precisamos sempre de um conserto. E este conserto passa necessariamente pela palavra. Inteiramente por meio da palavra. Vimos na demonstração da nossa juventude o que uma palavra pode direcionar. Para o bem ou para o mal, para fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que é o errado. Vai depender de como escutamos. Quando João diz isso, ele foi indagado por um grupo de sacerdotes. Porque eles queriam testificar, eles queriam ter a certeza que João tinha autoridade para falar aquilo, para expressar o que ele estava dizendo. Então eles perguntam para João, você é o Cristo? Ele fala, não sou. Mas você então é o Elias? Ele diz, também não sou. Mas você é o profeta? Ele falou, não. Ele diz, então desenrola, homem. Nós precisamos dar resposta para aqueles que nos enviaram. Diga quem você é. Com que autoridade você fala essas coisas? E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos, como diz o profeta Isaías. Foi a resposta que ele deu para aqueles que estavam ali ouvindo a sua palavra.
Porque Deus, o desejo dele era fazer algo totalmente novo, consertar aquilo que havia se quebrado, e o que havia se quebrado era a ponte que ligava o homem a Deus. E a cada dia o ser humano estava se afastando mais e mais de Deus. Deus, ele queria fazer algo diferente, recuperar o ser humano, a vida, recuperar o relacionamento, trazer a salvação, a existência por meio da sua palavra, mas agora na pessoa do seu filho. Não era somente aquilo que Deus transmitia aos profetas, transmitia àqueles que ficaram à frente do povo, aos juízes, aos reis, aos sacerdotes, mas agora Deus, ele queria transmitir a palavra dele, mas não bastava agora só transmitir. Ele estava enviando aquele que era a própria palavra, Jesus. Porque a palavra de Deus, ela faz tudo acontecer. Perdão, juízo, cura, libertação, misericórdia e graça, alegria e amor, liberdade e ressurreição. Uma vez que recebemos a palavra, tudo que está deteriorado e todos que estão cansados e doentes e desanimados são chamados à salvação pela palavra de Deus. Há um teólogo suíço do século XX, Karl Barth, que diz que a palavra de Deus, ela é sempre um acontecimento. Ela não é algo estático, mas ela sempre vai produzir alguma coisa em quem está ouvindo. Ela sempre vai trazer algo para quem a está recebendo. Se é a libertação, a libertação. Se precisa de cura, a cura. Se precisa do renovo, o renovo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E João diz, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Para aquele tempo, João era a voz. Para o nosso tempo, o Espírito Santo é a voz. E o Senhor, através do Espírito Santo, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O importante está em ouvir a voz de Deus. O segredo está em atender e saber a quem estamos ouvindo. E era isto que João estava dizendo, olha, eu vim para anunciar aquele que virá após mim e que eu nem sou digno dele. Mas eu estou aqui para preparar o terreno, para preparar os corações, para que quando ele chegar, os encontre preparados. Esta fase nós podemos dizer que nós já ultrapassamos. Porque agora nós podemos ter o contato direto com a palavra de Deus. Mas mesmo quando a nossa mente não está totalmente aclarada, os nossos ouvidos totalmente aguçados, e precisamos daquele empurrão, Deus, ele prepara vozes. E aí quando eu digo vozes, são instrumentos dele mesmo para falar ao nosso coração, para falar ao nosso ouvido aquilo que precisamos fazer ou aquilo que precisamos mudar. Então é importante, a primeira coisa é ouvir de fontes verdadeiras.
Porque como vimos aqui, naquilo que os jovens trouxeram, vozes de todos os tipos e de todos os lados, que querem soprar aos nossos ouvidos, principalmente, que não precisamos de Deus, não somos dependentes deles e que podemos resolver por nossa própria vontade. Mas mesmo que quiséssemos, não temos condições de fazer isso. Porque se analisarmos o que João disse para aquelas pessoas, quando ele então agora já recebeu, já viu Jesus, é algo que nós, pela nossa própria vontade, nunca conseguiremos resolver. Porque ele diz assim, ele apontou, eis o Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Quando João disse isso, ele estava dizendo, olha, nós nunca conseguiremos resolver o problema do nosso pecado, da nossa falha, de uma vez por todas, porque até então, o povo de Israel, muito acostumado com cordeiros e sacrifícios, tinham sangue para cobrir as suas falhas. Mas agora, João apresenta a própria palavra de Deus, Jesus, não só como aquele que cobre, mas aquele que tira, que retira o pecado. E foi esta ação que ele deu a nós, nos proporcionou a nós, agora no tempo presente e em toda a história da humanidade, de não cobrir os nossos pecados. Apesar que ele disse que dos teus pecados não me lembro mais, mas de retirar da nossa natureza pecaminosa para nos dar a própria natureza dele. E este problema nós nunca conseguiremos. O próprio salmista diz que a redenção da alma é tão cara que os nossos recursos se esgotariam antes. Mas João aponta, eis o Cordeiro de Deus. É ele que Isaías disse que sobre si levaria as nossas enfermidades e as nossas dores. É ele, sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Sobre ele está a vida que ele nos dá como dádiva, como presente. É ele que vai na cruz e foi na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. É ele que ressuscitou para que nós com ele ressuscitássemos e fôssemos co-herdeiros de Deus no trono celestial. É ele capaz de abrir o livro, capaz de separar uma nação, capaz de redimir a alma humana, capaz de trazer à vida aqueles que estão mortos, capaz de trazer a cura, capaz de dar a solução para todos os problemas. E João, quando foi arrebatado para a eternidade, para os céus, ele olhou para esta palavra, mas ele não identificou quem era. Ele olhou para Jesus e ele mesmo disse, olha, estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Agora, uma vez que reconhecemos como Cordeiro, esta palavra que é ministrada a nós, ela precisa produzir, despertar em nossos corações, alcançar, receber, tomar posse dela. Foi o que os discípulos fizeram. Ouvindo dizer que era o Cordeiro de Deus, o que eles fizeram? Tomaram uma decisão. Levantaram-se e começaram a seguir a Jesus. Eu já me parei a imaginar
discípulos, né, e a palavra fala que eram os discípulos que estavam com João, eles ouviram João apontar. Mas, de fato, o que eles viram? O que eles viram? Ainda aquele que estava ali em forma de carne, que se fez carne. O que eles viram em Jesus que o despertaram a vontade de o seguir? Porque João não disse que eles tinham que seguir. Concordam? Está na palavra. João apenas disse: eis o Cordeiro de Deus. Eles poderiam simplesmente, ok, maravilha, muito bom, é o Cordeiro mesmo, bonito Cordeiro, graças a Deus, Deus providenciou o Cordeiro. Resolveria alguma coisa? Não. Mas eles tomaram uma decisão. Eles precisavam não só ouvir que era o Cordeiro, mas enxergar que era o Cordeiro. Com os olhos da fé, contemplar que ali estava o plano de escape, que ali estava aquele que realmente podia trazer a salvação. Aquele que poderia resolver tudo que eles precisavam. Eles precisavam desejar e tomar posse. Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele fala disso, desse desejo e dessa oportunidade de se achar, de estar, a oportunidade de estar com a palavra e o que precisa ser feito. E ele fala assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. O Cordeiro não é capaz somente de nos livrar da morte, de nos livrar do juízo, mas ele também é capaz de nos trazer a alegria, de nos trazer o amor, de derramar sobre nós o gozo, a misericórdia, a compaixão que nós precisamos. Por isso que ele fala: quando eu achei, eu as comi. A pergunta que sobra para nós é: e nós, o que temos comido? O que temos devorado? O que temos escutado e colocado dentro de nós? E o que isso está sendo produzido? Mas o Espírito Santo nos direciona a desejar também o Logos, a palavra de Deus. Mas isso também tem que ter uma decisão de o seguir. Uma vez que eles tomaram a decisão de seguir, agora eles tiveram a oportunidade de ouvir daquele que era a própria palavra. Isso nos mostra que uma vez que decidimos, tomamos pela decisão de seguir a Jesus, não vai ser uma caminhada solitária, não vai ser uma jornada de monólogo onde nós teremos que somente conversar com nós mesmos ou jogar ao vento aquilo que estamos passando, aquilo que estamos vivenciando. Mas a palavra fala, registra que uma vez que Jesus os viu, o que é que ele fez? Voltou-se para esperá-los. Porque não importa a situação em que estamos ou a necessidade que temos, uma vez que tomamos a decisão, como eu disse, nós não caminharemos sozinhos. Jesus voltou-se para eles e fez uma pergunta. Eu imagino nós recebendo essa pergunta: o que vocês querem?
Reflete sobre isso aí. Se alguém dissesse para você agora, o que você quer? Se eu te desse 10 minutos, você não conseguiria listar tudo que você deseja, como eu também não conseguiria. Porque viria um turbilhão de vontades e necessidades. Viriam diversas situações. Ficarei pensando assim, meu Deus, o que eu preciso disso, daquilo? O que eu vou responder para aquele que pode todas as coisas? Porque é aí que está o segredo de seguir a Jesus, seguir a palavra e ter a oportunidade dele conversar conosco e de nós expormos as nossas necessidades e os nossos desejos. Pela certeza daquele que está falando conosco é capaz de cumprir. Então, imagina, se eu estou conversando se você, vou dar o exemplo aqui, se você vier conversar com o Marcelo e falar bem assim, vou dar um exemplo de dinheiro, eu preciso de 100 mil. Irmão, volta outro dia. Eu não sou capaz de te dar isso. Volta amanhã, também não vou ser, com certeza. Mas quem sabe um dia. Mas agora, imagina você estar diante daquele que pode todas as coisas. Que você pode colocar tudo diante dele e saber que ele pode cumprir. Porque a palavra diz que quando Deus diz, tudo acontece. O escritor de Hebreus diz isso. No capítulo 13, versículo 5, na parte B do versículo, ele diz assim, porque Deus diz. E aí ele fala bem assim, Deus diz, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Olha que expressão gloriosa de saber que aquele que diz pode cumprir todas as coisas, mas também traz para nós uma responsabilidade. O que eu vou pedir? Se eu pedir mal, eu vou receber mal. Se eu pedir bem, eu vou receber o bem. Então, o que eu devo pedir para que tudo se cumpra na minha vida, não o que eu quero, mas o que eu preciso? Nós podemos nos socorrer naquilo que foi o pedido de Salomão. Deus disse para ele, pede o que você deseja. Ele pediu sabedoria. E com sabedoria, ele alcançou riqueza, sucesso e todas as bênçãos. Eliseu teve a mesma oportunidade de pedir a bênção. E Elias falou, olha, se é o que você deseja, você só precisa me enxergar quando eu for tomado, e você vai receber. Então nós precisamos ter essa responsabilidade do que pedir, porque uma vez que fazemos o pedido certo, cabe agora a Deus, e aí é da vontade dele, e é aquilo que ele faz, nos conceder, ao ponto que nós não vamos precisar ficar sempre pedindo, mas como a própria palavra diz, que agora as bênçãos, elas correrão atrás de nós. Elas nos alcançarão. É como um pescador que está com várias iscas no barco e o cheiro daquilo começa a atrair os peixes e vocês já devem ter visto, eu já vi, dos peixes pularem no barco. Não ele ter que lançar o anzol. É isso quando fazemos o pedido certo. E o pedido deles foram, onde está hospedado? Aqui eu vejo duas situações, e quando eu falo isso, eu faço uma análise também com a minha vida. Primeiro, um pedido, no meu ponto de vista, corretíssimo,
de saber aonde o Senhor estava. Porque se eles criam na palavra que Deus diz e acontece, se eu estou no lugar que Deus está, se eu estou no lugar que a palavra está, sempre vai acontecer, não é isso? Concordam comigo? Sim ou não? Se eu estou aonde Deus está, aonde a palavra acontece, tudo que eu precisar vai acontecer. O raciocínio lógico deles, né? Eu podia pedir qualquer coisa, mas eu vou pedir, Senhor, onde estás? Eu quero saber onde o Senhor está, porque eu vou estar lá. Mas também me levou numa reflexão. Se nós somos casa de Deus, se nós somos santuários do Espírito Santo, se eu pergunto para Deus e para o Senhor onde Ele está hospedado, quem é que está hospedado em mim? Eu fiz essa reflexão. Meu Deus, se eu preciso saber onde o Senhor está hospedado, mas sabendo que Ele deveria estar na minha casa, estar em mim, quem é que está hospedado em mim? Porque quem estiver hospedado em mim, é dele que eu vou ouvir a voz. Forte na minha reflexão, de saber, de refletir sobre isso. E o que o Espírito Santo Deus quer é fazer morada em nós. O que o Senhor quer é fazer morada em nós. Então, muito mais de fazer a pergunta onde Ele está hospedado para desejar estar com Ele, nós temos que abrir a nossa casa, abrir a nossa porta e dizer, Senhor, o Senhor é o meu hóspede, mas é o meu hóspede para sempre. Vai fazer morada e faça morada enquanto existir esse corpo físico, que o Senhor faça morada nele, para que eu ouça a tua voz, siga os teus conselhos e ande pelos teus caminhos. Este, eu vejo que é o pedido mais importante que nós temos que ter. É se deleitar da presença de Deus em nós. É se alegrar de saber que o Senhor está na nossa casa, está na nossa vida. Depois disso, vêm os frutos. Por isso que o salmista diz no Salmos de número 37, verso 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá todos os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá em seu favor. Ouvir é o primeiro passo. Seguir é o desafio. Seguir, e quando o Senhor falar conosco, nós temos uma boa resposta para dar para Ele. E uma vez então que seguir é o desafio, é o que nós devemos fazer. É fácil? Não é fácil. O nome já diz, né? Desafio. Esse nome por si só, ele já traz uma conotação de algo que eu vou ter que me esforçar muito, de algo que eu vou ter que superar. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Quando tomamos a decisão de seguir a Jesus, Ele se volta para nos acompanhar. Ele se volta para caminhar conosco. Então não basta estar a ouvir, precisa tomar uma atitude. E a nossa decisão, a sua decisão hoje, pode afetar seu futuro, sua família, seus negócios, seus amigos, a sua cidade, o seu bairro, para o bem ou para o mal. Mas então quais são os benefícios de seguir a Jesus e vencer todos os desafios? A própria palavra, que é o Senhor Jesus, Ele mesmo disse. Em João capítulo 14, 6, Ele falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O primeiro benefício é saber que eu vou caminhar pelo caminho que é o próprio Jesus. Então, tudo que se levantar pelo caminho, tudo que se propor a se levantar contra você, para te desanimar, para te fazer desistir, saiba que você está com aquele que é o próprio caminho, o único caminho que nos leva à salvação. Por isso, uma das razões também eu entendo que aqueles discípulos perguntaram onde Jesus morava. E numa outra vertente aqui dessa pergunta e resposta, Jesus podia falar assim: olha, vou te dar uma dica. Pega a Avenida Norte-Sul, depois você vira lá na Avenida, que é a Central de Laranjeiras, que eu não lembro o nome, e vai, e tantos nomes que tem aí, que eu não estou lembrando de nenhum, e até a hora que você vai encontrar onde eu moro. Imagina se eu chegasse aqui e falasse com você: olha, nós temos que ir daqui para Linhares. Você vai me encontrar lá em Linhares. Aí você vai fazer o seguinte: ó, você vai tomar aqui a BR-101, a Norte-Sul, vai virar, pegar a BR-101, vai passar umas praças de pedágio, depois você vira para a esquerda, vira para a direita, sobe e desce até você chegar. Meu Deus, o que você pensaria? Antigamente poderia até ser que você anotasse e olhasse o nome das ruas, pegasse um mapa, guia 4 rodas, que tem os mapas lá, lesse o nome das ruas, tivesse um bom copiloto com você, igual eu tinha nas minhas viagens, que chegava assim: era para virar ali atrás. Eu falei: obrigado, tá bom. Próxima vez eu lembro. Agora, hoje, fala se você consegue chegar a algum lugar que você não conhece sem o GPS. Consegue? Eu estou ligando o Waze até aqui dentro da cidade. Estou desaprendendo a chegar nos lugares. Por quê? Porque é muito mais fácil. É saber que eu não vou errar, é saber que eu não vou me perder pelo caminho. Agora imagina o que o João proporcionou àqueles discípulos quando Jesus os viu, retornou e falou o seguinte: olha, vem e vê onde eu moro, vem comigo, caminha comigo, passe a andar ao meu lado, eu quero ser o seu GPS, eu quero ser o seu Waze, para que você não erre o caminho, para que você não tome a esquerda nem a direita, mas que você siga o caminho reto, continue comigo para toda a vida, para toda a eternidade. Ele é o caminho. Ele é o GPS que nós precisamos para não nos desviarmos. Outro benefício, ele é a luz. Caminhar de dia tudo bem, mas caminhar à noite precisa de um farol. E o próprio Senhor Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Neste desafio, olha como é que o desafio começa a ficar fácil. Primeiro, não caminharei sozinho. Mas será que eu não estou sozinho mesmo? Não, sabe que o Senhor está com você. E se você não estiver vendo os anjos, que nem todos têm a oportunidade de ver com os olhos da fé, mas sabe que Ele colocou alguém do seu lado. E a presença de Deus em seu irmão é a própria presença do próprio Deus com você, que te ajuda, que vai te dar o bom conselho, como vimos na demonstração aqui, para te dar o bom conselho, para falar aquilo que você precisa, para corrigir a rota, para seguir para o caminho novamente. O Espírito Santo é a luz que vai à nossa frente para clarear. Como o povo de Israel caminhava
com a tocha de fogo à sua frente, para afastar os perigos de animais, também para orientar o povo a não perder a rota, nem tropeçar em nenhum buraco ou penhasco. O próprio Jesus fala bem assim, ó, você está comigo? Eu sou o seu farol, é eu que vou iluminar, é eu que vou te guiar, é eu que vou te direcionar. Para acontecer isso, os discípulos tiveram que tomar a decisão. Porque a resposta de Jesus fala, vocês querem saber onde eu estou? Vem e vê. Eles foram, a palavra fala, ficaram com ele um dia inteiro. Puderam desfrutar da presença de Jesus por um dia inteiro. Agora imagina você, que o Espírito Santo, ele nos leva a desfrutar de Jesus por toda a vida. Por toda a nossa vida. Em todos os dias, em todos os lugares e em todas as coisas. Ele nos proporciona a viver um dia inteiro. É tudo que precisamos. Um dia inteiro. E aí eu entendo que um dia inteiro aqui compreende o dia e a noite, para que ele seja completo. E a própria palavra fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Eu aqui nesta vida vou viver 80, 90. Imagina 1000 anos. Mas saber que a promessa daquele que diz é que nós vamos viver com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe. Coloque de pé, por gentileza.